Boa noite, meus amigos, minhas amigas. O que eu vou falar hoje é uma coisa seríssima. Realmente, pela primeira vez, eu vou te pedir que você veja esse vídeo até o final, porque se vocês pensam dessas 440 e poucas empresas bolsarianas, empresas, sabe, de médio e grande porte e pequeno porte, fazendo ameaças aos seus empregados, se não votarem no Bolsonaro, vão perder os seus empregos, esse tipo de coisa. Eu quero trazer um assunto para você seríssimo, envolvendo uma religião, e uma religião em que tem uma estrutura muito grande e muito poderosa. Deixa eu falar para vocês a diferença Batista do Sul, o nosso administração, colocando dessa maneira, e a Assembleia de Deus. As igrejas batistas do Sul, nós batistas aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, a igreja ela é totalmente independente. Nós pertencemos a uma convenção por opção, é opção da igreja pertencer à Convenção Batista do Sul, como ela pode pertencer a outras convenções. Isso é uma posição da igreja local. As igrejas, quando se reúnem para as convenções estaduais e convenção nacional, a igreja diz à convenção o que a convenção tem que fazer, qual é o propósito que vai se desenrolar para os próximos anos com as suas campanhas, qual é o propósito dos nossos seminários, missões nacionais, missões mundiais e por aí vai. Mas na Assembleia, a Assembleia de Deus é diferente. Ela vem de cima para baixo. A convenção é dona do poder de decidir o que as igrejas têm que fazer, assim como com os pastores. A Igreja Batista não. Se a Igreja Batista, hoje eu estou trabalhando como pastor, a Igreja Batista, qualquer uma, se a igreja decidir que amanhã tem que me mandar embora, ela se reúne, vai para a assembleia local e ela despede o pastor. Se ela vai trazer um pastor, quanto vai pagar, quais são os benefícios, isso é problema da igreja local. Isso não vem da convenção. A igreja local decide, diferentemente da maioria das outras denominações chamadas de evangelho. O que eu quero mostrar para você, eu vou começar um pouco, vou botar parte desse pastor, Newton Gomes. Ele é da Assembleia de Deus, não pertence à minha denominação, mas é um cara que eu admiro profundamente. É um cara que pega a palavra de Deus, que usa a palavra de Deus e que ele está incomodando não só a estrutura da Assembleia de Deus, como outras denominações. Ele consegue trazer a verdade pregando a palavra de Deus. E vocês vão entender no que eu estou falando. Ouça ele. A quantidade de escândalos que tem acontecido neste país, entre líderes religiosos, entre pastores, pregadores e cantores famosos do mundo evangélico, será que não nos assusta a quantidade de pecados morais e escândalos morais que está acontecendo neste país? Será que não nos incomoda o fato que a mensagem da cruz está sendo prostituída? O fato de que os inimigos da cruz, que os lobos cruéis e devoradores que não poupam o rebanho, que os maus obreiros, que os intitulados bispos e apóstolos e televangelistas estão prostituindo o evangelho. Bom, eu vou parar por aí. Vocês já viram que o tom realmente incomoda qualquer estrutura que tenha Silas Malafaia, Bispo Macedo e todas essas igrejas poderosíssimas, né, principalmente financeira, em que determinam e fazem o que querem e querem também eleger, misturando a religião, a igreja, com a política, que todos nós sabemos, aqueles que entendem um pouco de teologia, a separação da igreja com a política. Em alguma vez vocês acharam na Bíblia o nosso Deus encarnado, chamado Jesus Cristo, envolvido em política? Não. Dá a César o que é de César, ponto final.
o que está acontecendo no Brasil é uma coisa horrorosa. E esse pastor Newton Gomes, é um cara fabuloso, corajoso, em que muito breve ele será crucificado. Da mesma forma que o Jesus foi crucificado. Vocês pensam que o Jesus foi crucificado pelo governo? Foram pelos religiosos, incomodando o sistema. É uma coisa lamentável. Eu vou mostrar para vocês, eu recebi isso do Instagram, uma coisa que vocês vão ficar... Estão adulterando a verdade. Abismado. Vamos começar por aqui, pela Confederação Fraternal Interestadual, a Convenção da Assembleia de Deus de São Paulo. Eu vou ler para vocês, e ela foi fundada dia 21 de setembro de 1980. Está aqui a carta, está ali a cópia. O plenário da 49ª Assembleia Geral Ordinária da Confradesp, Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo, 4 de outubro de 2022. Eu peço a vocês que vocês tenham paciência, eu vou ler para vocês, procure entender, assimilar o que está aqui, porque que essas empresas estão fazendo não é nada comparando com quem essa convenção faz, pretende fazer e irá executar, porque está escrito, está no papel. 4 de outubro de 2022. Considerando o posicionamento da esquerda, que defende uma cosmovisão contrária ao evangelho, não sei qual é o evangelho que eles estão se posicionando, e aos preceitos éticos e morais defendidos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de São Paulo, aqui apresentada pela Confradesp. Considerando que, prestem bem atenção, gente, considerando que referida cosmovisão defende pautas favoráveis à deconstrução da família tradicional, legalização total do aborto, a erotização das crianças, a ideologia de gênero, liberação das drogas ilícitas, a relativização da Bíblia Sagrada. Eles precisam definir o que é isso, porque provavelmente são vocês que estão mudando o contexto todo, a censura à liberdade religiosa e o aparelhamento da educação à ideologia marxista. Considerando que a incompatibilidade entre o comunismo ateu, materialista e a doutrina bíblica defendida, prática pelas Assembleias de Deus através da sua declaração de fé. Considerando que aos membros da Contrafé a aceitação da palavra de Deus como única regra de fé, a prática é preceito moral inafastável. Em outras palavras, estão dizendo que eles são únicos que são donos da verdade. Eu vou dizer uma estatística para vocês. Existem 3.680 denominações usando a palavra de Deus, a mesma Bíblia. Mas o Assembleia de Deus é o dono da verdade, de acordo com a afirmação deles. Considerando que aos membros da Confradesp a aceitação da palavra de Deus é a única regra da fé e prática do preceito moral inafastável. Considerando que os membros da Confradesp que comprovadamente já não aceitam a palavra de Deus e adotarem uma filosofia em choque com os princípios cristãos, poderão ser representados junto ao Conselho de Ética e Disciplinas para aplicação da medida disciplinares. Considerando o dispositivo estatutário constatante do artigo 5º, 11, inciso 2 e 12, parágrafo 1º de todo o Estatuto da Confradesp, reafirma seu posicionamento com a desconstrução da família tradicional. Vocês precisam definir o que é família tradicional e vocês precisam também definir o que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Isso é seríssimo.
O que vocês entendem o que é o amor de Deus? Erotização das crianças, ampla libertação do aborto, liberação de drogas ilícitas, ideologia de gênero, aí volta no blá blá blá. Não admitirá em seus quadros ministros que defendam, pratiquem ou apoiem por quaisquer meio de ideologias contrárias os princípios da palavra de Deus, aos preceitos morais, e aí vai essa baboseira toda. Dia 4 de outubro de 2022. Bom, eu agora vou mostrar um slide para você, porque eles documentaram um posicionamento. Se você não se enquadrar aqui, nós te colocamos na rua, nós te odiamos, te metemos o pé na bunda, tu tá fora do nosso sistema aqui. Essa é a mensagem desse posicionamento. Se você não concorda com nós e não apoia o Bolsonaro, você está na rua. Nós não te amamos, nós te odiamos. E vamos lá, vou te mostrar a prova onde está. Está aqui. É gravíssima a entrevista de Nilson Gomes. Esse pastor parece que deu uma entrevista num podcast, uma coisa nesse sentido. Eu fiquei alarmado com o que eu vi, com o que eu estou presenciando. É gravíssima a entrevista de Nilson Gomes atacando a igreja ao portal ultra-esquerdista Brasil 247. A CGADB, a Confradef, não tomará nenhuma providência? Ele questiona. Uma vergonha esse petista incubado pregando em nossos púlpitos. Então, se você é da Assembleia de Deus e você for pedista, você é transformado, é comparado ao diabo. Você tem que ser expulso da igreja. Esse é o amor de Deus, que o evangelho da palavra de Deus é ensinada nas igrejas da Assembleia de Deus. Está ali escrito, não sou eu que estou falando, não. Isso é um site na Instagram, Assembleanos de Valor. Então, esses que são extremamente, são os únicos que têm valor. O outro que pertence à Assembleia de Deus, que é um convertido em Cristo, se você é petista, você é o diabo encarnado. Simplesmente assim. É assim que eles estão tratando dentro da sua igreja. Quando se fala em o amor de Deus, eles esquecem. Eles esquecem. E precisam, vocês da Assembleia de Deus, a convenção, ser claro o que significa o amor de Deus para vocês. Ou é aquele amor, se você não concorda comigo, nós te mandamos para o inferno e te excomungamos, etc, etc e tal. Incubado, pregando os nossos povos. Ele é contra a igreja, ele é contra a liderança da igreja. Será que tem na Instagram, tem líderes da convenção? Da Assembleia de Deus? Porque o que ele fala, vocês viram o que ele pregou? Ele pregou a palavra de Deus, estão prostituindo a palavra de Deus e a mensagem de Deus, e a igreja está virando as costas para alcançar pessoas, levando o amor, levando a verdade para o povo. Mas se você for petista... Mas vamos lá. Aí tem uns comentários aqui que vou passar o outro slide, porque tem um outro comentário que eu vou ler para vocês que é muito interessante. Para que serve essa nossa resolução? Para que serve a nossa resolução da CGADB que proíbe seus pastores, liberdade de expressão, gente, é liberdade de expressão, que proíbe seus pastores de defenderem pauta de esquerda. A esquerda, eu não sou de esquerda, mas me considero como o diabo, porque eu não penso como vocês. E vocês me qualificam como esquerda. Por eu falar a verdade, por eu falar a palavra de Deus, eu sou considerado endemoniado porque eu apoio o Lula. O petista incubado, Nilson Gomes, ainda diz respeito a ele porque ele é um pastor. Isso é o amor dos membros da Assembleia de Deus.
O petista incubado, Nelson Gomes, detonou a igreja, falou que votaria no PT. Em entrevista ao portal esquerdista, Brasil 247. Eu vou procurar essa entrevista para mostrar para vocês se ele falou isso ou não. Eu vou procurar e vou mostrar. Posso te garantir que isso é uma falácia. Posso te garantir, pelo posicionamento, pelos escritos, pela maneira de falar, e linguajar, está falado. E vocês lembram bem o que ele falou, ele incomoda qualquer esquema. Ele incomoda. Jesus incomodou, tanto que incomodou que foi crucificado. Isso é fato. E qual a comunhão de um pastor com a mídia da esquerda? Agora eu quero ler um comentário, eu vou chegar aqui perto, que está bem pequenininho, não dá para ler. Leandro Parentim. Podem ficar tranquilos, podem ficar tranquilos. Porque se esse pastor for membro da Confradesp ou CGADB, será tomada alguma atitude em relação a ele. Será encaminhado ao Conselho de Ética e Doutrina. Então, meu amigo, a Assembleia de Deus, se você é petista ou não é bolsonarista, você pode ser o que for, você não é bem-vindo. O amor de Deus para a Assembleia de Deus é faca nas costas. Vão te punhalar, vão te humilhar, vão te colocar numa situação bem difícil. A grande preocupação que eu tenho com esse pastor, que o que ele deve estar sendo perseguido, vão colocar ele para fora, vão minar eles. Onde estão os outros pastores para dar um suporte a esse pastor Nilton Gomes? Será que tem algum? Será que tem alguns pastores que vão apoiar ele nas suas pregações, convidando ele? Porque ele é evangelista, ele não é um pastor de pastor local, ele é um evangelista. Então, muitas das vezes, esses pastores evangelistas, eles sobrevivem sob oferta quando... Eu vou dar um exemplo. Eu, quando era seminarista, muitos anos atrás, eu ia falar em igreja, eu não tinha salário de igreja, eu não era pastor. Mas quando eu falava às igrejas, no final do culto, o pastor pedia oferta para nos ajudar. Simplesmente isso. Ele, como evangelista, ele deve estar dentro desse sistema. Ele prega e o pastor local, ou se já tem uma verba destinada ou coisa, dá para ele para o seu próprio sustento, pagar sua gasolina, pagar o seu aluguel, ou lá o que for. Será que vão massacrar esse pastor? Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui nos Estados Unidos. Se você é membro de uma igreja, eu diria até mesmo batista, eu convidaria esse pastor. Se eu estivesse hoje na Associação Batista, aqui em Charles, eu convidaria ele, pastor, para ser um missionário aqui nos Estados Unidos. De todo o meu coração. Esse cara pega a palavra. Esse cara não tem medo dos esquemas. Eu sou fã desse cara, passei a ser fã, a admirar esse cara, pastor Nilton Gomes. E quero fazer um apelo a vocês que estão aqui nos Estados Unidos. Se vocês conhecem alguma igreja da Assembleia de Deus, convidem esse pastor. Convidem esse pastor. Vocês terão um pastor digno, um pastor que pega a palavra, que não está comprometido com esquema, que não está comprometido com política. É um pastor que está se posicionando em favor do evangelho. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma coisa terrível. Terrível. As igrejas, meu Deus do céu, se hoje Jesus volta da mesma metodologia ou da mesma maneira há 2000 anos atrás, posso te garantir que esses pastores, esse pessoal dessa Assembleia de Valor, como é que fala? Assembleanos de Valor, que são donos da verdade, iriam crucificar Jesus. Não resta a menor dúvida, porque Jesus veio para mudar o sistema. Jesus veio para que ele fosse gloriado e que salvassem pessoas espiritualmente, para que tenham uma vida eterna, a todos aqueles que nele creem. Denominação é rótulo. Vocês estão vendo aquela...
Esse aqui é meu certificado de ordenação. Sabe o que é que vale isso? Para estar na parede. Vale nada. O que vale é as minhas atitudes para com Cristo. O que vale é o meu relacionamento com Deus. Isso tudo que está ali é decoração. É uma comprovação que eu fui ordenado. Acabou, mais nada. O que vale na nossa vida, o que vale no nosso dia a dia, é como nós andamos com Deus. Sou um pecador? Não resta a menor dúvida. Peco diariamente, mas pela graça do amor de Deus, eu estou salvo em Cristo Jesus. O que a igreja está fazendo é ódio, é ódio. Agora, o que é interessante, eles são contra o aborto, mas matar, criarem guerras, isso são a favor, não tem problema. Destruir famílias, isso pode. Enfim, gente, é lamentável. E eu venho fazer um apelo a outras denominações, a outra... Porque eu tenho certeza que esse cara está passando, na expressão comum, o pão que o diabo amassou. Na mão dos pastores, na mão dos verdadeiros crentes, verdadeiros que conhecem, têm a verdade, verdade total. 3.680 denominações usando a mesma Bíblia. E vocês se acham que são donos da verdade. É lamentável. Bem, enfim, o meu apelo que eu faço a vocês, número 1, orem por esse pastor, Newton Gomes. É extremamente importante a oração de vocês. Segundo, se você conhece alguma igreja aqui nos Estados Unidos, porque lá no Brasil ele está queimado, vão queimar ele, vão tostar o cara. Vejam o vídeo John Hans, já falei várias vezes para vocês verem isso. A diferença da pessoa que pertence a Cristo e a pessoa que pertence a uma denominação. Cara, e esse vídeo John Hans é verídico. Se você é membro de uma igreja, você está precisando de pastor aqui nos Estados Unidos, Assembleia de Deus, até mesmo de outra denominação, aqui, deixa eu voltar aqui, tá um grande homem. Deixa eu botar mais um pouquinho. A quantidade de escândalos que tem acontecido neste país, entre líderes religiosos, entre pastores, pregadores e cantores famosos do mundo evangélico, será que não nos assusta? A quantidade de pecados morais e escândalos morais que está acontecendo neste país, será que não nos incomoda o fato que a mensagem da cruz está sendo prostituída? Meu irmão, incomoda sim. Incomoda ao ponto de eles quererem te crucificar. O esquema, a ambição, o poder é muito maior do que realmente. Louvar a Deus e amar o próximo. Que Deus abençoe a todos.